Bom, pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre o capítulo 11 no livro 2 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os três reinos, que são o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, junto com o homem. E no final a gente vai falar também sobre um outro detalhe, um outro assunto que também está contemplado nesse capítulo do Livro dos Espíritos, que é sobre a mentempsicose. Né? Então sabe o que é? Fica aí que no finalzinho a gente vai falar sobre isso e explicar direitinho. E se você quiser, já deixa marca o sininho, dá o like aqui, põe nos comentários aí as dúvidas que tiver, que na medida do possível a gente responde, além da gente responder, obviamente, na aula de quarta-feira agora. Tá bom? Vamos nessa? Bom, pessoal, vamos começar falando já sobre uma expressão que se encontra muito dito torto e direito em obras, em livros e tudo mais, que é atribuída ao Leon Denis, né? A frase é erroneamente atribuída ao Leon Denis. A frase que atribui a ele é: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Essa frase é atribuída por muita gente a Leon Denis. Todavia, o Leon Denis nunca disse ou escreveu tal coisa. Na verdade, o que ele escreveu no capítulo 9 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 9, na Evolução e Finalidade da Alma, a frase é bem diferente. A frase que ele falou, o texto completo é o seguinte, abre aspas, né? É o Leon Denis escrevendo: a lei do progresso não se aplica unicamente ao homem, ela é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Desde a célula verde, desde o embrião flutuando nas águas, a cadeia das espécies, no decurso de séries variadas, tem se desenrolado até nós. Nessa cadeia, cada elo representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas na escala da evolução, o pensamento, a consciência, a liberdade aparece apenas depois de muitos degraus. E aqui vem a frase que é do Leon Denis e que é confundida. A frase é exatamente essa aqui. Na planta, a inteligência fica adormecida. No animal, ela sonha. Apenas no homem ela acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só pode realizar-se pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então nós vemos que, na realidade, o Leon Denis nunca citou o reino mineral. Essa citação não é do Leon Denis, não está em nenhuma obra da codificação, até porque não faz sentido o princípio inteligente estagiar no mineral. O mineral não tem vida orgânica, o mineral não cresce, não se adapta. Não há nenhuma utilidade em um espírito habitando um mineral. Então vamos conceituar já esse primeiro equívoco, vamos esclarecer isso, que realmente isso não acontece. Essa citação não é de Leon Denis, não é de Kardec, não está em nenhuma obra da codificação. Ok? Sobre esta parte, o Kardec pergunta aos espíritos, né, o que eles poderiam dizer da divisão que se faz da natureza em três reinos, né, mineral, vegetal e animal, ou em duas classificações, né, seres orgânicos e seres inorgânicos. E ele cita, inclusive, que alguns fazem da espécie humana um quarto reino. Né? E ele pergunta para os espíritos qual dessas divisões seria a preferível. Né? E os espíritos respondem o de praxe para Kardec, né? Todas são boas, né? Depende do ponto de vista. Ou seja, as divisões são, na realidade, muito mais para que nós, encarnados e limitados na nossa
atual grau de evolução, possamos nos entender e possamos classificar as coisas. O Kardec comenta que os graus têm, com efeito, características bem definidas, né? Que, embora muitas vezes pareça se confundir os seus limites, mas cada um tem a sua característica bem definida. Ele cita especificamente, por exemplo, a matéria inerte, né, que constitui o reino mineral, que ela não possui mais do que uma força mecânica. Então, na realidade, a matéria inerte, que constitui o reino mineral, ela não teria nenhum ânimos, nenhum espírito, nenhum princípio inteligente habitando-a. Ainda que pese que muita gente ache que os cristais têm alguma inteligência. Não há um princípio inteligente num mineral, seja ele cristal, bonitinho ou não, não há um princípio inteligente. O espírito não estagia nunca num mineral, porque não há finalidade para isso, não há utilidade. O mineral não consegue fornecer ao espírito ferramentas para que ele consiga aprender e evoluir. O mesmo já não se dá quando nós entramos nos reinos orgânicos, que é, por exemplo, o reino vegetal e o reino animal. O reino vegetal, as plantas, elas têm elas são dotadas de vitalidade, elas têm instintos, elas têm reações e elas, inclusive, tomam decisões, como nós veremos um pouco mais à frente. Então, elas servem ao propósito do princípio inteligente para que ele possa aprender, para que possa, de alguma maneira, interagir e aurir novos conhecimentos. Assim como também não é, os animais, que têm, inclusive, inteligência instintiva, têm inteligência também ativa. Então, mas só que é uma inteligência limitada, tem consciência da sua existência, da sua individualidade. O homem estaria num patamar acima, por quê? Porque tendo tudo que existe de características, todas as características, tudo que existe nas plantas e nos animais, ele teria ainda uma inteligência especial e limitada, ou seja, como estamos destinados a progredir até a perfeição, nossa inteligência seria ilimitada e as nossas possibilidades também. Então, essa inteligência nos dá consciência do nosso futuro, a percepção das coisas extramateriais, né? E o conhecimento de Deus. Ou seja, o homem consegue abstrair e consegue ter pensamentos abstratos e metafísicos, coisa que o animal não consegue. Muitos dizem que, na realidade, o que nos diferencia dos animais é o senso de moral e o senso de ética. Porém, quando a gente fala em senso moral, que o homem estaria superior aos animais porque o homem tem senso moral, o que acontece é que pesquisas bastante recentes descobriram que os animais também têm senso moral. Então nós não estamos assim tão acima dos animais, né? Alguns cientistas que estudam o comportamento animal, eles acreditam ter evidências de que algumas espécies de mamíferos, entre ratos e primatas, têm moral de conduta, assim como nós, os humanos. Tem um pesquisador, um professor Mark Bekoff. Ele é um ecologista da Universidade do Colorado. Ele acredita que a moral está ligada ao cérebro dos mamíferos e provê uma ligação social, né? Permite que animais agressivos e competitivos consigam viver juntos em grupo e não se matar uns aos outros, né? Esse professor diz que tem evidências de que, ao redor do mundo, diferentes espécies têm um senso inato de justiça, têm empatia e ajudam outros animais. Os códigos morais eles seriam específicos para cada espécie, né? Então, é meio difícil estabelecer uma comparação com humanos. O professor Bekov ele acredita que a moral nos animais ela ajuda a regular o comportamento social em grupo, ou seja, a proteger o bando, a distribuir tarefas de caçar, isso, aquilo, outro, tomar conta dos filhotes, principalmente daqueles que ficaram órfãos. Ele diz que essas regras ajudam a controlar as brigas e o comportamento cooperativo. Então, mesmo animais que estão bem longe de nós, na escala evolutiva, como baleias e golfinhos, eles têm as mesmas estruturas cerebrais responsáveis pela empatia em nós, humanos, não é? Outras descobertas ainda mostram que alguns animais podem ser capazes de mostrar empatia, inclusive com outras espécies.
Os elefantes, inclusive, eles conseguem mostrar empatia com outras espécies, eles conseguem se emocionar, eles conseguem, inclusive, sentir o luto. Tem um professor chamado Franz Walk, que ele é um comportamentalista de primatas da Universidade de Emory, em Atlanta, na Geórgia. Ele diz que não acredita que os animais têm o mesmo senso moral que os humanos. A moral, por quê? Porque a moralidade humana, ela não está toda ela nos genes. Ela cresceu na nossa psicologia, não é? Ela vem conosco na nossa evolução, então ela vem evoluindo. Nós vemos refinando nosso senso moral. Então, partindo desse princípio, já que animais também têm senso moral como nós, ainda que um pouco diferente do nosso, nós podemos dizer que, na realidade, nós temos um senso moral mais refinado e mais aperfeiçoado do que os animais. Mas e as plantas? As plantas teriam consciência da sua existência? Os espíritos disseram para Kardec que não, que elas não pensam, elas não têm mais do que vida orgânica. Recentemente, pesquisas indicam que talvez sim, que talvez as plantas tenham consciência da sua existência. Tenham, inclusive, um substrato social, uma relação social, competem entre si por espaço, por comida, por nutrientes, por sol, sufocam umas às outras, teriam uma vida inteligente bastante complexa ainda. Os espíritos dizem para Kardec, né, que as plantas apenas recebem as impressões físicas da ação sobre a matéria, mas elas não têm percepção, então, por exemplo, não têm a sensação de dor. Esta é uma... O Kardec sempre falou, né, que o espiritismo ele é também uma ciência. E como uma ciência, ele tem que evoluir. Novas evidências científicas fazem com que a gente mude a nossa percepção, mude nosso conceito, o que entendemos da realidade. Então, por exemplo, quando os espíritos dizem lá na pergunta 587 para Kardec que as plantas apenas recebem as impressões físicas da ação sobre a matéria, mas que elas não têm percepção, então não têm sensação de dor, pesquisas modernas nos dizem que, na realidade, elas têm sensação de dor, sim. A planta, inclusive, ela antecipa o que vai acontecer. Elas têm, ainda que primitivo, um sistema nervoso que faz com que elas tenham uma sensação, pelo menos aproximada do que seria a dor. Né? A força que elas atraem, os espíritos respondem para Kardec, por exemplo, ele pergunta se a força que atrai as plantas umas para as outras ela é independente da vontade da planta. E os espíritos respondem sim, pois elas não pensam, é uma força mecânica da matéria que age na matéria, elas não poderiam opor-se. Modernamente, a gente sabe que, na realidade, várias experiências já determinaram que não é bem assim, que elas, inclusive, elas procuram o convívio daquelas que lhes seriam mais benéficas. Por exemplo, uma planta que precisa de ter sombra durante uma parte do dia, ela procura crescer e procura inclusive crescer na direção de árvores mais frondosas. E não é mecânico, existe um sistema nervoso primitivo agindo sobre isso, né? Então, elas têm alguma sensibilidade. Elas têm alguma sensibilidade que nos indicam que sim, que ali tem um princípio inteligente, ainda que bastante primitivo, que se aproveita daquilo e aprende naquilo ali, não é? Claro que muitos dos movimentos são movimentos mecânicos de reação à luz, à presença de água, de nutrientes no solo e tudo mais. Seria mais um instinto natural cego, mas existe também uma ação inteligente sobre o que elas fazem. Nós nos perguntamos se teria grande diferença, sim, né, entre os homens e os animais na questão da inteligência. Os animais têm inteligência? Claro que têm inteligência. E nós temos N exemplos. Qualquer um que tenha um cachorro ou um gato em casa percebe exatamente que o animal tem inteligência. Inclusive, ele tenta se comunicar conosco.
Ele não age apenas por instinto. Muitos animais, inclusive, planejam suas ações, planejam o que vão fazer. Então, ainda que essa inteligência seja limitada, seja uma inteligência mais primitiva, não seja uma inteligência, digamos assim, tão elaborada quanto a humana, sim, os animais possuem inteligência, têm capacidade de decidir, têm capacidade de sentir, de sofrer as consequências, avaliar as consequências de seus atos e tomar novas decisões, exatamente como nós. Só que nós temos uma inteligência bem mais elaborada, bem mais refinada, que nos permite, inclusive, a compreensão do abstrato, a compreensão da ideia do divino, da ideia de Deus, de ideias morais mais sofisticadas. Mas os animais têm, mas muito mais prevalece neles, muito mais o instinto, a reação instintiva a estímulos externos do que propriamente a inteligência. Claro que nós temos muitos homens onde também prevalece muito mais o instinto. Tem muitos que se rebaixam a fazer coisas abaixo dos animais, inclusive. Então, às vezes a gente olha o comportamento de certas pessoas e a gente olha assim, nossa senhora, os animais são bem mais evoluídos que essa pessoa aí. Mas isso não é regra, né? Isso são exceções, obviamente. Mas, no geral, sim, os animais podem tomar decisões, têm seu livre-arbítrio e tudo mais. Muitos atribuem que os animais não teriam tanta inteligência assim porque não teriam expressão de linguagem. Na realidade, hoje se sabe que sim, tem expressão de linguagem. Claro que um animal, não, tirando algumas espécies, por exemplo, de pássaros, principalmente, não vou falar que nem fala um ser humano, porque os animais têm outra linguagem, têm outra maneira de se comunicar. Inclusive, certos insetos se comunicam através da química, com cheiros, com odores, com vibração. Cachorros são excelentes em ler as expressões humanas e se comunicarem conosco. Eles podem não falar, articular palavras, mas muitas vezes eles conseguem se fazer entender de uma maneira fantástica. A gente sabe exatamente o que o animal está querendo. Então eles têm, e entre si também têm uma linguagem. Eles não possuem uma linguagem estruturada, com fonemas, com voz, como nós temos. Mas esse é o nosso conceito de linguagem. Isso não quer dizer que a linguagem deles não seja complexa. Dos cetáceos, por exemplo, baleias e golfinhos, é uma linguagem extremamente complexa. Abelhas também. Abelhas se comunicam por meio de feromônios, químicos, da maneira como voam, zumbido e tudo mais, que são extremamente complexos, que nós não conseguimos entender. Eles têm meios para se entender, né? Mesmo aqueles que são privados de voz. Então eles conseguem se comunicar, sim. E muitos deles conseguem se comunicar, inclusive, conosco. E uma pergunta que muito se faz é: mas os animais, tendo, por exemplo, uma inteligência mais limitada, reagindo muito mais a instintos, mesmo tendo uma linguagem, os animais têm livre-arbítrio? Sim, claro que têm livre-arbítrio, porque não são máquinas. A liberdade de ação deles, é claro que é limitada. Por quê? Porque o livre-arbítrio ele é tanto maior quanto maior a compreensão das consequências dos nossos atos. Quanto mais nós entendemos a consequência dos nossos atos, inclusive consequências morais e futuras, mais o nosso livre-arbítrio é maior. Animais não tendo esta capacidade de reconhecimento de seus atos a nível futuro ou morais, obviamente, o seu livre-arbítrio é muito mais reduzido. Mas é lógico que tem livre-arbítrio, sim. Isso é incontestável. E é uma pergunta muito interessante que o próprio Kardec faz, né? Mas que para nós hoje seria óbvio demais, a gente não faria porque a gente já compreende bem mais, é que se os animais, né, se eles tendo uma inteligência e uma certa liberdade de ação, um certo livre-arbítrio, se haveria neles um princípio independente da matéria. É claro que sim, porque eles não são simples máquinas.
eles têm uma alma, eles têm um espírito que sobrevive à morte física do corpo, tanto quanto nós. Esse princípio inteligente que habita esse corpo sobrevive à morte do corpo. É também uma alma. Só que, segundo os espíritos, ela é uma alma muito inferior à do homem. Né? Entre a alma dos animais e a do homem, haveria tanta distância quanto a alma do homem e Deus, segundo os espíritos. A alma, mas ela, mesmo após a morte, ela conserva a sua individualidade. Né? Então o Totozinho continua sendo o Totozinho. O doguinho que morreu continua sendo o doguinho que morreu. Né? A vida inteligente ali permanece em estado latente, tem consciência de si mesmo. Né? Aí pergunta-se também se eles poderiam escolher a espécie que preferiam encarnar-se. Na realidade, não, porque elas não têm livre-arbítrio a esse nível. E muito provavelmente, talvez não possam encarnar entre espécies, não sei também, isso não é algo muito esclarecido. Mas sobrevive, tem alma, tem espírito e sobrevive à morte do corpo, sim, tem sentimento, se comunica e é sensível aos sentimentos e sensível à comunicação através dos sentimentos, tanto quanto o espírito, tanto quanto a alma ou espírito de um ser humano. Então se pergunta, né, se a alma do animal, que já sabemos que sobrevive à morte do corpo, né, ela ficaria num estado errante na espiritualidade como a do homem após a morte? E, na realidade, ela fica, sim, ela fica numa espécie de erraticidade porque ela não está unida a um corpo e aquele princípio existe como uma individualidade. Embora não tenha um corpo físico, aquele princípio inteligente existe como uma individualidade, não se mistura num princípio para gerar um outro animal totalmente independente. O próximo corpo físico em que esse princípio vai reencarnar vai trazer a individualidade anterior daquele animal. Mas ele não é um espírito, digamos assim, errante como o do homem. Por quê? Porque o espírito do homem, o princípio inteligente, ele é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais, eles não têm a mesma faculdade, até mesmo porque o livre-arbítrio deles é muito mais restrito do que o dos homens. O homem, ele tem a consciência de si mesmo, a consciência do seu passado, do seu futuro, a consciência dos seus atos e tudo mais. Isso é o que constitui o atributo principal do espírito do homem, né? O espírito do animal, na realidade, ele fica errático, não é? Sem um corpo, e normalmente ele, como via de regra, ele reencarna muito rapidamente, quase que imediatamente, como via de regra. Não é sempre assim. Até mesmo porque não haveria utilidade para esse espírito em ficar na erraticidade. Por que o espírito do homem fica na erraticidade? Porque fica refletindo, tomando resoluções, estudando, aprendendo. O animal não podendo fazer isso, não teria para ele nenhuma utilidade ficar na erraticidade. Poderia ser útil para algum espírito necessitado, talvez ter contato com esses animais. Tudo bem, nesse caso ele ficaria um tempo mais, mas por ele mesmo não teria por que ficar ali, porque ele não tem como parar, ele não tem como refletir, ele não tem como refletir sobre a vida que levou encarnado, os atos que praticou, as consequências que teve daqueles atos. Falta ao espírito do animal esta capacidade de raciocínio e entendimento que o espírito do inteligente, o princípio inteligente que habita o ser humano tem. Nós conseguimos refletir sobre o que passamos, refletir o que fizemos e tomar decisões e decidir sobre o nosso futuro, coisa que o animal não consegue fazer. E assim temos que, já que um animal ele vive uma vida encarnada, desencarna,
passa um período curto ou um pouco mais longo na erraticidade, volta a reencarnar e tudo mais, ele progride. Assim como o espírito do homem também progride. Claro que o animal ele progride muito mais pela força das coisas, pela repetição, pelo transcurso do tempo. O, o homem progride por tomar resoluções, por aprender com os seus erros, por se arrepender de suas faltas, por almejar a fazer algo melhor. Então o homem, o espírito do homem consegue progredir na erraticidade. Por quê? Porque vê o que passou, reflete sobre o que fez, sobre os seus atos, mede as consequências, aprende com as consequências e toma resoluções, coisa que o animal não faz. Então, obviamente, o progresso do homem ele é muito mais rápido, até mesmo porque depende muito mais da sua própria vontade. Já os animais não, os animais progridem, mas progridem pela força das circunstâncias, pela força das coisas, pelo transcorrer do tempo e não por tomar decisões. Claro, pode-se perguntarem, por exemplo, assim, se os animais, mesmo aperfeiçoados, como sendo sempre inferiores aos homens, Deus não teria criado, né, seres intelectuais destinados perpetuamente à inferioridade. Que pareceria algo totalmente em desacordo, né, com o que se espera. E na realidade, o que os espíritos dizem para Kardec é que tudo se encaixa na natureza. Tem muitas nuances, muitas conexões que nós não entendemos e não conseguimos entender. E ainda não temos condições de entender. Muitas coisas funcionam muito além da nossa capacidade. Estaria muito além da nossa atual capacidade entender essas conexões, mas que, obviamente, nós iremos entender à medida que nós progredirmos. E assim, nós temos que, em tanto o espírito, a inteligência, tanto do homem quanto do animal, eles emanam de um princípio único. No homem, ela se diferencia porque ela passou por uma elaboração, por um refinamento que eleva a um patamar maior, capaz de entender nuances mais complexos e mais abstratos que o animal não consegue, não é? No início, lá no início da alma do homem, né, na sua origem, né, ela assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea. A inteligência apenas desponta e ensaia para a vida. Nessa primeira fase, o espírito cumpre essas suas existências, esse seu progresso, numa série de existências mais primitivas, digamos assim. Num período, digamos assim, que a gente poderia chamar que o homem é semi-selvagem, que precede quase o período de humanidade. Bem primitivo lá. Então, essa alma, ela vai se encadeando, ela vai progredindo, ela vai se aperfeiçoando, ela vai se refinando, vai aprendendo. Mesmo nestes seres primitivos que nós somos, o livre-arbítrio existe, ainda que extremamente limitado por causa da baixa capacidade que esta alma, que esse espírito tem nesse início da sua existência de avaliar causas e consequências. Esse período da humanidade, esse período que passamos, normalmente se pergunta, mas então nós começamos juntos lá nos primórdios da Terra. Na realidade, a Terra não é o ponto de partida das primeiras encarnações humanas. O período das primeiras encarnações começa, no geral, em mundos muito mais inferiores do que a Terra. Mas isso, claro, não é uma regra absoluta. Isso, como princípio seria isso, não é? Mas pode ocorrer que um espírito, né, desde
o início humano esteja apto a viver na Terra. Isso não é frequente, seria uma exceção, mas isso não impede que isso ocorra. Sempre que se fala em evolução, sempre que se fala todos os conceitos que se fala no Espiritismo, a gente tem que, assim como não só no Espiritismo, como na vida, como em tudo, nós temos que pensar o seguinte, via de regra, ou seja, normalmente ocorre assim, mas há exceções. Nunca se pode fechar a questão em torno de alguma tese, de alguma hipótese. Não, é sempre assim e pronto. Não. Existem. A vida em si, ela é muito flexível, ela é muito maleável, ela é muito adaptável, moldável. Isso a gente vê todos, em todos os reinos, né? Pergunta-se, né, se o espírito do homem, depois da morte, se ele tem consciência destas existências bastante primitivas que para ele precederam o período da humanidade. A gente tem essa curiosidade. Mas na realidade, se nós começarmos a pensar, por exemplo, nós não nos lembramos com detalhes da nossa infância, nós não nos lembramos com detalhes de todos os fatos, de exatamente como ocorreram quando nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade. Assim é para o espírito as primeiras encarnações. Temos consciência que passamos por elas, temos muitas vezes consciência do que passamos, mas os detalhes em si, até porque eles não são relevantes e nem são importantes, assim como não é relevante para nós encarnados todos os detalhes da nossa infância. Nós sabemos que a gente não aprendemos a andar de bicicleta, por exemplo, mas não está na nossa memória todos os instantes em que a gente estava aprendendo a andar de bicicleta. Caiu um tombo uma vez, consegui aqui, mas a gente não se lembra de todos os detalhes. Então nós nos lembramos do evento em si, aprender a andar de bicicleta, aprendemos. Nós nos lembramos desse evento com algumas passagens marcantes, mas não nos lembramos dos detalhes, até porque não é necessário, não tem finalidade nenhuma esse tipo de lembrança, não é? O que é importante são as lições que nós tiramos dessas primeiras fases das nossas primeiras encarnações mais primitivas. E chegamos naquilo que a gente tinha conversado lá no início, né? Metempsicose. Que raio é isso, né? Que esse nome esquisito, né? Na realidade, a metempsicose ele é um termo genérico para designar a ideia da transmigração ou a teoria da transmigração da alma de um corpo para outro, inclusive entre várias espécies. Pela metempsicose, uma pessoa poderia encarnar como cavalo, como uma águia, como uma borboleta. Lembra da música do Raul Seixas? Né, que o homem, um sábio, acordou e não sabia se ele era um sábio sonhando que era uma borboleta ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio que sonhava que era uma borboleta. A metempsicose é exatamente isso. A ideia da metempsicose é que a alma humana ela pode encarnar em várias espécies. Então, por exemplo, um gatinho da casa poderia ser o tio Floyd, que morreu há 20 anos atrás. Esta é a ideia da metempsicose. A transmigração da alma entre corpos diferentes, inclusive interespécies. E muito se pergunta, por exemplo, se na realidade nós tendo o princípio inteligente, todos tendo a mesma origem, tendo o espírito, o princípio inteligente, a mesma origem, não seria isso também uma metempsicose, pois da mesma origem saem princípios inteligentes que habitam corpos de animais de diversas espécies e o corpo do homem? Na realidade, isso é uma confusão de origem
do fato de de se ter a origem comum, não quer dizer que seja a mesma coisa depois. Se nós formos pensar, todos nós, a nossa existência, ela é devida a uma explosão de uma estrela. Todos os nossos elementos que compõem o nosso corpo, eles saíram de dentro de uma estrela. Eles são o resultado da explosão de uma estrela. Tudo bem, tem gente que acha que é estrela até hoje, mas nós não somos mais estrela, não é? Então, no princípio foi o mesmo. Falando fisicamente, nós somos espécies diferentes, somos constituintes diferentes. Não quer dizer que, por exemplo, quando eu planto uma árvore, eu tenho, qual é a origem? A origem é uma semente. Depois eu tenho um carvalho enorme. Eu vou dizer que na realidade aquele carvalho é a mesma semente. Não é a mesma semente. A origem foi aquele ali. Mas na realidade, as folhas, o caule, o tronco, tudo é diferente, apesar de ter a mesma origem. A metempsicose é diferente. A metempsicose, ela diz que aí é a ideia de que hoje um homem pode morrer e seu espírito vai para a erraticidade, conservando a sua individualidade, e quando reencarnar, ele pode reencarnar no corpo de um macaco, por exemplo, ou de um cachorro, ou de um cavalo. Esta é a ideia da metempsicose, não é? Aí pergunta-se, mas vem cá, mas o espírito que animou o corpo de um homem, ele não poderia encarnar num animal? Por que que um homem ele não pode reencarnar como um cavalo, como um cachorro, como um golfinho, como qualquer outro animal? Na realidade, não poderia. Por quê? Porque isso seria retroceder. E o espírito não retrocede. Seria querer como reverter o fluxo do rio direto para a nascente. Não acontece assim. Então, não há retrocesso, só avanço. Muitas vezes nós podemos ter a ideia de um retrocesso, mas na realidade você pode ficar estagnado, isso sim, mas não pode retroagir. Então, o espírito do homem não vai animar o corpo de um animal numa outra encarnação. Ainda falando sobre a metempsicose, que prega que se pode reencarnar em corpos de animais, mesmo depois de ter encarnado num corpo humano. Na realidade, existem entendimentos, alguns têm o entendimento de que, na realidade, nós seríamos o nosso espírito viria evoluindo das plantas, depois para os animais, para as diversas espécies, até chegar ao homem. Kardec, na época dele, rejeita peremptoriamente isso. Segundo Kardec, o homem seria uma evolução à parte dos animais. Então, nós teríamos, aí existiria uma solução de continuidade entre o homem e o animal, que o homem possuiria, né, a alma, o espírito, a centelha divina, que lhe dá o senso moral e o alcance intelectual que os animais não possuem. Esse é o pensamento do Kardec, na época do Kardec, nos anos 1800. Hoje, com as pesquisas modernas que nós temos, nós já detectamos que os animais têm senso moral, eles têm inclusive senso de ética, eles têm inclusive etiquetas sociais, de comportamentos sociais. Os elefantes têm etiquetas rigorosas de comportamentos sociais, senso moral bastante rigoroso. E coisa interessante, macacos bonobos, por exemplo, assim como elefantes e algumas outras espécies de macacos, eles sentem o luto, eles sentem quando um da sua espécie morre. Os cachorros também. Os cachorros sentem a ausência daquele que partiu. Há um sentimento de luto nesses animais. Então nós temos que hoje, pelo que nós vimos, os animais não são tão brutos e tão instintivos quanto se achava na época de Kardec. As pesquisas de neurociências, todas as pesquisas
ainda eram incipientes ou até inexistentes na época de Kardec. Por isso essa negação atávica que Kardec faz de que o homem compartilharia com os animais algo além do apenas a evolução física. Os espíritos, inclusive, falam para Kardec que é assim. Os espíritos, da época de Kardec, que comunicaram com Kardec, diziam para ele que o homem era um ser à parte da criação. A nossa evolução ela é diferente. Só que nós temos que considerar que os espíritos que se comunicaram com Kardec, eles tinham o conhecimento da época de Kardec. O conhecimento deles não ia muito além daquilo. Conheciam mais do que o Kardec, mas talvez não muito mais. Hoje, nós pesquisamos e constatamos várias descobertas onde nos dizem que os animais têm sentimentos, os animais sentem quando nós estamos precisando deles. Tem aí ecoterapia, aquele tratamento com golfinhos. Os animais sentem os humanos que estão necessitando deles, se aproximam desses humanos e conseguem, inclusive, trocar afeto, trocar energia e tudo mais. Então, hoje nós temos a constatação de que os animais realmente têm um princípio inteligente bem mais sofisticado do que se achava na época de Kardec. Agora, é claro que um homem encarnado morreu, voltar e encarnar novamente como um animal é meio que impossível. Por quê? Até porque a natureza dos fluidos do corpo do animal e do homem são diferentes, seriam totalmente incompatíveis. E não há, pelo menos analisando, não há como, não há proveito para isso. Não há por que fazer isso. O homem tem que continuar encarnando como um homem. Ele talvez até já tenha encarnado como um animal. Kardec rejeita isso, mas mais uma vez nós temos que usar os princípios do próprio Kardec. Se a ciência descobriu alguma coisa nova, nós temos que nos render às novas descobertas. Nós não podemos ficar negando as evidências, não é? E as evidências modernas sugerem que os animais têm, inclusive, um raciocínio complexo, têm senso de moral e têm, inclusive, empatia e ética. Bom, pessoal, chegamos ao final do estudo deste capítulo do Livro dos Espíritos. E para quem quiser saber mais, além do Livro dos Espíritos, não é? Nessa parte 2, no capítulo 11, tem um livro do José Herculano Pires chamado Mediunidade, Vida e Comunicação. Conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas atuais. Tem um livro também do Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz, que tem alguns pontos interessantes e que merecem ser estudados, chama-se Evolução em Dois Mundos. Não é muito fácil, não é um livro muito fácil, é recheado de muitos termos técnicos, mas tem informações bastante interessantes ali. E, obviamente, já que estamos falando de evolução, não dá para deixar de citar e de indicar como uma leitura extremamente interessante e uma leitura extremamente recomendável, Charles Darwin, não é? Na Evolução das Espécies, que ele mostra o sistema de história natural e a conclusão do extremo parentesco fisiológico e a origem comum de todos os seres vivos. Então, essas são leituras altamente recomendáveis, principalmente Darwin e Kardec, né? No livro A Gênese também nós temos muito desse assunto também e por uma ótica bastante interessante. É bastante recomendável também dar uma leitura da Gênese. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Então, para quem quiser saber mais sobre isso, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, duas dicas. O capítulo 11 do livro 2, da segunda parte do Livro dos Espíritos, trata sobre isso nesse capítulo. E tem também sobre isso, tem mais na Gênese e no Céu e Inferno também.
Leon Denis também tem algumas coisas que ele falou sobre isso nesse livro, e vocês encontram bastante material sobre isso também na internet, principalmente no site da Kardecpedia. Até a próxima!